Pensa só, por trás de cada produto que a gente usa, de cada serviço que consome, tem um motor invisível que não para de acelerar. Hoje, a gente vai desvendar essa força, a busca implacável pela eficiência industrial, uma jornada que literalmente transformou nosso mundo. Para começar, deixa eu lançar uma pergunta. O que é que uma linha de montagem dos anos 50, sabe, cheia de barulho, óleo e aço, tem a ver com aquele aplicativo super moderno e silencioso que roda no celular? Parecem dois mundos completamente diferentes, né? Pois é, a resposta é essa aí, uma luta constante por eficiência. Tanto a fábrica quanto o aplicativo estão numa guerra silenciosa contra o desperdício, tentando espremer até a última gota de valor dos seus recursos. E olha, essa batalha vai muito além das fábricas ou dos apps. Ela dita o ritmo de toda a nossa economia. E para a gente entender como essa jornada começou, a gente precisa voltar lá na origem de tudo, numa revolução que nasceu da pura necessidade. Vamos mergulhar de cabeça no mundo do Lean Manufacturing. Imagina o cenário. Japão, pós-guerra. Os recursos eram raríssimos, quase não existiam. Foi nesse ambiente de escassez total que a Toyota, com a genialidade do engenheiro Taiichi Ohno, criou um jeito completamente novo de pensar. A filosofia, que depois ficou conhecida como Lean ou enxuta, não nasceu do luxo não. Ela nasceu da necessidade de sobreviver e crescer. E aqui está o pulo do gato do Lean. É uma caça obsessiva ao desperdício. Mas afinal, o que é desperdício? A definição é brilhante de tão simples. É qualquer coisa que o cliente final não está disposto a pagar. Se não adiciona valor na visão dele, é um alvo que precisa ser eliminado. Simples assim. A Toyota foi tão, mas tão metódica, que mapeou o que seriam os 7 grandes inimigos da eficiência. Pensa bem, produzir mais do que o cliente pediu não é ser eficiente, é criar um problema de estoque. Um funcionário que tem que andar muito para pegar uma ferramenta. Isso é tempo jogado fora. Cada um desses pontos é como se fosse uma torneira de dinheiro aberta que o Lean simplesmente vai lá e fecha. Tá, mas e como é que se coloca essa filosofia em prática? Tudo começa com uma base bem sólida, o programa 5S. E olha, esses 5 passos japoneses vão muito além de só arrumar a mesa. Eles criam um ambiente de trabalho onde tudo tem um lugar, onde os problemas não conseguem se esconder, sabe? E onde a melhoria contínua vira algo tão natural quanto respirar. O foco é criar uma cultura, e não só um lugar limpinho. O Lean nasceu lá no chão de fábrica, certo? Mas a lógica por trás era tão poderosa que não dava para ficar presa ali. A mentalidade evoluiu, e agora a gente sobe de nível. Vamos falar de mapear os processos que criam valor na empresa inteira. E aqui a gente vê uma virada de chave gigantesca na mentalidade. O jeito antigo era cada um no seu quadrado. O financeiro otimizava o financeiro, a produção, cada setor era um reino isolado, o que a gente chama de silo. A visão nova é a de processo. O que importa é o fluxo de valor que cruza todos esses reinos para entregar algo para o cliente. A lealdade não é mais com o departamento, é com o cliente. E claro, essa evolução não aconteceu do nada. A gente começou com o Taylorismo, que era obcecado com a eficiência de uma única tarefa repetitiva. Depois, o pessoal sacou que tarefas super eficientes ainda podiam criar produtos ruins. Aí veio a gestão da qualidade. Hoje, com o BPM, a gente entende que o trabalho não é uma linha reta, mas sim um ciclo que nunca para de entregar valor e se adaptar o mais rápido possível. Só que em qualquer fluxo, em qualquer processo, sempre vai ter um ponto crítico, aquele que emperra tudo. Agora, nosso foco é em como dominar o elo mais fraco de qualquer sistema, os famosos gargalos de produção. A lógica por trás disso é super simples, mas muito poderosa. É aquela história, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Ponto. Não adianta nada ter elos de titânio se um deles for de vidro. É exatamente nesse ponto, e só nele, que o sistema inteiro vai quebrar. E na indústria, esse elo fraco tem um nome, é o gargalo. Pode ser uma máquina, uma pessoa, uma etapa, é o ponto que tem a menor capacidade e que, por causa disso, dita o ritmo de todo o resto. Se o seu gargalo processa 100 peças por hora, não importa se as outras máquinas fazem 1000, a sua fábrica inteira, na prática, está limitada a 100 peças por hora. O gargalo é o chefe. Ok, e como a gente domina esse chefe? A teoria das restrições dá um mapa com 5 passos. Primeiro, ache o gargalo. Segundo, explore ele ao máximo, esprema cada gota de produtividade. Terceiro, faça todo o resto do sistema dançar no ritmo dele. Só depois disso tudo você investe para melhorar o gargalo. E a parte genial? Assim que você resolve um, parabéns, um novo gargalo vai aparecer em outro lugar.
É a melhoria contínua na veia. Todas essas filosofias de gestão que a gente viu já eram poderosíssimas, mas aí aconteceu algo que levou tudo isso para outro patamar. A indústria 4.0 chegou injetando dados e inteligência digital bem no coração do mundo físico e transformando a busca por eficiência numa ciência de alta precisão. Os pilares dessa revolução são tecnologias que até pouco tempo atrás pareciam coisa de filme de ficção científica. Inteligência artificial que não só analisa, mas prevê o que vai acontecer. A internet das coisas, que dá voz às máquinas. O Big Data, que revela padrões que eram invisíveis a olho nu. Juntas, elas não só otimizam os processos, elas permitem ver o futuro e agir antes mesmo que o desperdício aconteça. E no coração dessa fábrica inteligente, a gente encontra o cérebro digital da operação, o sistema ERP. Ele é tipo o sistema nervoso central. Ele conecta todos os departamentos que antes eram aqueles silos isolados num fluxo único de informação em tempo real. É o que permite uma gestão de verdade baseada em dados. E toda essa jornada do chão de fábrica da Toyota até os sistemas inteligentes de hoje nos leva ao ápice da gestão industrial, um conceito que força os limites do que a gente achava que era possível. O futuro, como a gente vai ver, é um espelho digital da realidade. Agora, para e imagina. E se fosse possível prever o futuro da sua fábrica? E se desse para assimilar o impacto de uma decisão antes mesmo de tomar essa decisão? Testar um processo novo, meio maluco, sem precisar parar a produção real? Pois é, isso não é mais ficção científica. O nome disso é gêmeo digital, ou digital twin. Pensa nele como uma representação virtual, viva de um sistema físico que é sincronizado o tempo todo com o mundo real por meio de sensores e dados. Não é um desenho, não é uma maquete. É uma réplica digital que vive e respira junto com a sua contraparte física. E para essa mágica acontecer, a gente precisa de 3 componentes essenciais. De um lado, a entidade física, a máquina de verdade. Do outro, o modelo virtual dela no computador. E conectando os dois, uma ponte de dados que não para, que são os sensores garantindo que tudo o que acontece no mundo real seja espelhado instantaneamente no mundo digital. Os gêmeos digitais são, sem dúvida, a peça-chave da indústria 4.0. Com eles, dá para fazer manutenção preditiva, ou seja, consertar uma peça antes que ela quebre, dá para simular mudanças e otimizar processos sem arriscar um único centavo na produção de verdade. É basicamente o poder máximo da gestão baseada em dados. E assim, a gente fecha o círculo. Do chão de fábrica da Toyota até os gêmeos digitais de hoje, a lição mais importante continua a mesma. Todo negócio, não importa qual seja, é um processo. E a pergunta que fica é: esse processo é gerenciado pelo acaso, só reagindo aos problemas que aparecem, ou ele é gerenciado por design, projetado desde o início para o sucesso? A busca pela eficiência, no fim das contas, é sobre essa escolha.